Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos para mais um Conexão Autêntica, onde o papo aqui rola solto, preto no branco, onde a gente se diverte, a gente fala tudo sem ficar pensando se tá certo, se tá errado, se é bom, se é ruim. O que importa é você receber aí, né, uma informação que vai fazer diferença na sua vida. E só para variar, primeiro, você já se inscreveu? Tenho certeza que sim, né? Se não, ó, já aproveita e se inscreve aí, porque toda semana tem assunto fantástico, tem assunto aí que pode realmente transformar a sua vida. Você já percebeu dos outros episódios, né? Então, clica aí. E para variar, só para variar, mais uma pessoa mega especial com a gente aqui, que vai dar umas dicas fantásticas. Você está na sua casa aí agora? Dá uma olhada aí ao redor da sua casa, né? Dá só uma consultada ao redor. O que que tem ao redor da sua casa? Como é que tá a sua casa? Tá organizadinha? Tá tudo certinho? Você vai saber já já, né, Thalita? Né? Por qual motivo eu Exatamente, fiz essa pergunta? exatamente. Estava conversando com ela ali fora e já surgiu várias ideias, e eu acho que além de não é dicas, ela vai dar uma aula hoje de como organizar a casa, a vida, as ideias, a empresa. Então fica aqui com a gente, que a nossa convidada é muito especial e vai talvez trazer uma clareza do que pode estar acontecendo, tanto dentro quanto fora aí de vocês. Porque tem uma casa aí também que você tem que dar atenção, né? Que é uma casa que a gente costuma ajudar muitas pessoas a dar uma organizada dentro, né? A gente, como psicanalista aqui, com máster em programação neurolinguística, né? A gente costuma dar uma organizadinha nessa casa interna, né? Que é muito importante. Mas vamos falar um pouquinho dessa nossa convidada especial. Ó, eu vou começar com a frase dessa nossa convidada, que já mostra pelo que ela veio e pelo seu propósito, que é a seguinte a frase: acredito que organizar não é empilhar caixas bonitas, é criar clareza, propósito e liberdade para viver o que realmente importa. Olha que show, Nossa, tudo a ver né? com conexão autêntica, né? Tudo a ver, Tudo a ver. né? 100% conexão autêntica, né? Essa nossa convidada, ela é administradora, pós-graduada em gestão de pessoas e apaixonada por organização. Sabe desde quando, gente? Desde os 3 anos. Você imagina, 3 anos organizando tudo, né? 3 anos de idade. Depois de mais de 20 anos, né, em RH, ela descobriu que a sua missão vai muito além de processos, né? A missão dela é ajudar pessoas. Ajudar pessoas o quê? A organizarem a vida. Tá precisando? Tá merecendo? Precisando? Não, tá merecendo, né? Então, organizar a vida dentro e fora. Aí você fala, o que que é isso? Organizar dentro, organizar fora. Calma, calma que vocês vão saber. Então, há 12 anos, essa nossa convidada, ela atua como personal organizer, mostrando que a bagunça externa muitas vezes é só um retrato da bagunça interna. O que que será que é isso, hein? Vocês vão saber já já, né? Porque a gente está aqui. Exatamente, com uma convidada muito especial pra gente e que, como eu já falei, vai trazer, assim, uma percepção e uma clareza tão grande de como que tá a sua vida, e onde quer que você esteja nos ouvindo, nos assistindo, você já vai olhar ao redor e falar assim: "Meu Deus, isso faz todo sentido, já tenho que mudar agora". Então seja muito bem-vinda a Cris Batista. Muito Muito obrigada, bem-vinda mesmo, muito Cris. obrigada. Para mim é sempre um prazer falar sobre organização. Que Muito bom. obrigada pelo convite para estar aqui com vocês e vamos bater um papo bem gostoso sobre organização, que vocês vão ver como ela faz parte da nossa vida. E organização é para todos. Ai, já tô ansiosa. Então, vamos começar pelo começo? Me fala um pouquinho dessa menina de 3 anos organizando. É. Como Que eu que acho que é o era? sonho de toda mãe. Eu sempre falo que a organização, por vezes, ela ou nasce com a pessoa, ou a pessoa se torna organizada, ela pode adquirir essa competência de ser organizada. Mas eu falo que eu nasci organizada porque desde os 3 anos, que foi quando eu tive o meu irmão, né? Meu irmão nasceu, e eu já comecei naquela época, era
fralda de pano ainda, e eu comecei a dobrar as fraldinhas do meu irmão para minha mãe. E eu gostava de passar as fraldas do meu irmão, e minha mãe me comprou um ferrinho de plástico. E eu passava e dobrava as fraldas do meu irmão. Então, isso eu fui começando a perceber que a organização já estava comigo desde esse tempo. E também organizar a casa, porque minha mãe saía para trabalhar, eu que ficava em casa. Minha mãe, nessa época, era viúva, quando eu era criança. E ela saía para trabalhar e eu fui crescendo e tomando conta da casa. E quando eu comecei a organizar as coisas em casa, eu tinha que ter tudo certinho, tudo no seu lugar, dobradinho. Eu cheguei até as vias de fato de fazer um contrato com a minha mãe de tudo que eu tinha que fazer e ela assinar e me pagar pelo que eu fazia. Então, Isso com quantos anos? aí eu já estava com uns 12, 13. Mas hoje que eu tive essa consciência, quando eu comecei a trabalhar com organização, que eu comecei a ter essa consciência de que eu era organizada desde pequena. E aí você vai vendo em toda a sua vida a forma como você começa a trabalhar, o seu processo no mercado de trabalho, como que eu agia nas minhas atividades. E aí eu fui vendo que a organização então já estava comigo desde sempre. Desde os 3 anos que eu Já era tenho um talento consciência. desde sempre. Desde sempre. Você alguma vez fez um MBTI? Não, Não. não. Porque ela deve ser uma baita de uma J, né? Sim. Não. Jotão. Jotão. Que Jotão aqui é o organizador, né? Que a gente chama de jogador. É. O que organiza. E tem o perceptivo, que é o que larga por aí. Eu sei onde tá minhas coisas na minha bagunça. Né? Então você deve ser um J lá em cima, entendeu? Desde pequenininha. Pode ser. Eu Em nunca relação à fiz. organização. Nunca fiz isso. Mas é muito interessante porque eu fico também analisando todos os lugares. Às vezes pode parecer, para quem não conhece, pode parecer até uma coisa louca. Mas aonde eu chegar, aonde eu estiver, eu já começo a organizar na minha cabeça. Mas não é uma coisa que me traz angústia, não é uma coisa que me traz problema. É Não gostoso é uma neurose. para mim, não é uma neurose. Então, olha, aqui poderia fazer assim, aqui eu poderia dar a sugestão de fazer dessa forma, aqui se ele fizesse assim, se ela organizasse dessa forma, seria mais tranquilo, seria melhor. Mas não é uma coisa que eu fico assim, ai, nossa, por que não está assim? Por que não é desse jeito? Não, porque eu também respeito o espaço de cada um. Mas a organização em todos os lugares, até tem uma coisa muito engraçada que acontecia comigo quando eu ia para o meu trabalho, que dentro do metrô eu ficava organizando as pessoas. Por que essas pessoas não podem ficar dessa forma? Porque aí vai ter mais espaço. Se essa pessoa sentar assim, se essa pessoa carregar a mochila dela desse jeito, se sair desse jeito, dessa forma, e se a gente ficar na fila dessa forma. E é uma coisa que é natural. Mas não, repito, não que me incomode de forma alguma. Você vê isso como é um processo criativo, que vem uma inspiração criativa da sua mente? Eu nunca pensei dessa forma. Para mim é uma coisa tão natural, tão natural que eu nunca nem vi dessa forma, né? Mas uma coisa que eu acho também interessante de falar, que quando eu vou sair para fazer alguma atividade, para algum treinamento, ou sair mesmo de casa, vou fazer um passeio, alguma coisa, eu já organizei a minha roupa na minha cabeça. Então, quando eu chego, eu não vou abrir o meu guarda-roupa e vou escolher. Você vai direto. Eu já vou direto na peça que eu quero e já me preparo. Mas para isso também já tenho uma organização antes de toda a minha roupa, de tudo quanto eu uso, já está tudo no seu lugar, já está tudo devidamente, então eu já sei e já vou direto, né? Que não é o que acontece geralmente. As pessoas às vezes
Eu falo que se começou a transpirar, a suar, quando foi procurar uma peça de roupa, tem problema aí. É porque, na verdade, não criou ainda, É. né? Na tua casa, né? Você tem a tua casa organizada, Sim. com certeza, né? Então você tem lá um enfeite que está no lugar. Se alguém tira do lugar, qual a tua Não, reação? não, isso não me incomoda. Não incomoda? Então, ótimo. Isso não me Então, incomoda. porque, não é um ó, essa é a toque. diferença É, do toque, né? é. O toque, né? A pessoa se incomoda com aquilo, não é só organização, né? Ela precisa ver aquilo, né, naquela posição, tem que ser daquele jeito, tem que ser organizado. E o que você falou é muito legal, porque o que você falou de você ver, né, na casa dos outros, até dentro do metrô, É né? uma profissão que poderia surgir realmente para o transporte público e ajudar tanto. Então, mas isso aí é porque você, né, está criando, você está vendo numa dimensão onde você já consegue encaixar tudo e você não se importa se não fizerem, né? Porque quem tem toque vai lá e vai arrumar no do outro. Ó, aquele livro lá tem que colocar um pouquinho mais para cá, né? E quando ele voltar, não tá ali, ele vai lá e vai mexer de novo. Aquele negócio do quadro torto, né? É. Será que o toque tem que ir lá e acertar? Exatamente isso, porque eu gosto de ressaltar que a organização e tudo que é feito também com equilíbrio, tá tudo bem. E às vezes as pessoas confundem muito a organização com toque. Não, e eu tô falando isso porque senão vai ter gente que fala, nossa, É, será que é toque que ela tem? Já tô tirando, né? E eu sempre Todo- falo as que dúvidas. porque eu sempre falo que o toque ele traz angústia, isso não é bom. Sim, é um transtorno, não precisa é cuidar. tranquilo, né? Então eu sempre falo que na organização a coisa é tranquila, é um processo para te dar alívio para você realizar outras coisas. É isso, né? Então você prepara um processo dentro da sua casa e a minha casa, ela é organizada? É, mas ela fica bagunçada? Ela fica bagunçada, Qualquer casa, né? porque tem vida. De fim de semana, principalmente, porque fim de semana eu vou estar com a minha família, eu não vou ficar prestando atenção na Não. casa. Mas, ao mesmo tempo, se eu tenho uma organização, na segunda-feira que eu vou organizar, É muito mais rápido. é rápido, porque eu já tenho os lugares, eu já tenho tudo certinho, então para mim é tranquilo. Eu organizo super rápido e eu não fico escrava de organizar. E uma outra, Então seria qualidade de vida, a organização sim, também. muito qualidade de vida. E uma coisa que as pessoas confundem também é o arrumar e o organizar. Porque por vezes falam assim: "Ah, você é aquela moça que faz a arrumação". Eu falo: "Não, gente, eu não faço arrumação". Porque arrumar, ela te aprisiona, porque você tem que fazer sempre. E o organizar não. O organizar, você fez a organização, aquilo já ficou, a organização vem e nunca morre. Num processo, por exemplo, eu sempre dou esse exemplo da gaveta. Quando você organiza uma gaveta de camisetas, se você organiza a gaveta de camisetas como uma pilha, você vai sempre usar as mesmas camisetas, sempre as de cima. E aí, depois de um tempo, você fala: "Nossa, eu nem lembrava que eu tinha essa camiseta ou eu tinha essa blusa". É um exemplo. Quando eu ensino um processo de organização para a pessoa, que eu faço uma dobra diferente para que ela tenha controle de tudo que ela tem, ela já sabe. Então ela vai ter economia de tempo, porque ela já consegue ver tudo que ela tem. Ela vai ter economia de dinheiro, porque ela não vai precisar comprar uma outra camiseta vermelha, por exemplo, se ela está vendo que ela já tem uma ali. E isso é muito comum na vida de uma personal organizer, de repente a gente vê que o cliente tem 3, 4 itens de uma mesma camiseta, ou até utensílios na cozinha, 4, 5 peneirinhas iguais, por quê? Porque eu não achei a outra e aí eu achei que eu não tinha e comprei. Então a organização faz isso também, é economia de tempo e economia de dinheiro. E também uma sensação boa, porque você abriu e você já sabe o que você quer e o que você vai pegar.
E sabe onde está, e né? aonde está. É, porque é enlouquecedor. Para mulher, eu acredito que seja mais do que para homem, você querer aquela blusinha, aquela peça específica e você não achar, e aí vai na lavanderia ver se tá lá para lavar, o que que aconteceu, sumiu, e quando menos espera, acho que já aconteceu com todo mundo, com menos espera, já outro dia desistiu, acha É, a bendita da está peça. lá. Com Tá homem lá. não é blusinha, com homem é Pois é. ferramenta. É. Com homem é ferramentas. Eu juro que eu deixar de minha chave de fenda aqui em cima, né? Aí a mulher vai e guarda, É, né? já Já guarda onde, organizei. né? Já Joga no primeiro organizei. buraco que tem. Já... Pra a gente acontece isso. Porque na minha cabeça faz todo sentido os lugares que eu guardo, mas você nunca acha. E já organizei a caixinha de ferramentas do marido. Ai, Então, Isa. tudo, o lugar onde é todas as chaves de fenda, onde estão todas as pecinhas, potinhos com os parafusos e pregos, porque é mais fácil, a economia de tempo. E aí a gente sabe o que que tem em casa. Em casa e em qualquer lugar, né, que estiver Então, organizando. agora me fala uma coisa, né? Organizar, você deixou organizado. E como que é o manter? Porque eu acho que é aí que tá o grande segredo. Ai, mas posso antes pedir para você, então, organizar e a diferença, né, para ficar bem claro, assim, entre verdade. arrumar e organizar. Tá. Eu falo sempre do exemplo dos botões. Eu vou organizar e eu separo todos os botões por cores. Então eu tenho um espaço com botões azuis, outro com botões vermelhos, outro com amarelo. O pote que tá todos os botões, ele só está arrumado. Porque para você pegar um botão amarelo, você vai ter que derramar todo o pote e procurar o botão amarelo. Num armário, por exemplo, copos, xícaras, estão tudo misturado. Chegou uma visita, você vai servir um café, por exemplo, você tem que tirar os copos da frente para pegar as xícaras. Então isso só está arrumado. Ai, que geralmente realmente é assim, a xícara tá lá atrás. É a famosa arrumação. É a arrumação. Porque você tem trabalho. E aí, quando vem a organização, você só tem 2 movimentos. Eu sempre falo que são só 2 movimentos. Ou você abriu o seu armário e você pegou, ou você puxou a sua gaveta e você viu o que você queria. É tudo muito tranquilo. Cada coisa no seu lugar, tudo tem casinha. Então, mora ali. Eu sempre falo também, quando eu faço palestra, ou quando eu vou até atender os clientes, eu falo assim: você não dorme na cozinha, você não come na lavanderia. Se você, na sua casa, cada coisa tem um lugar, as coisas também têm lugar. E é aí que parte a organização. Porque quando eu falo para você que é fácil, é tranquilo organizar minha casa durante a semana, porque tudo já tem um lugar. Então é só devolver para o lugar as coisas que estão espalhadas. Se eu não tivesse lugar, aí ia ficar complicado. E a organização da gente, como a gente estava conversando antes de começar, começa com a gente. A gente tem que primeiro ver qual o nosso melhor método de organização para a gente poder entrar na organização das outras coisas, da nossa casa, mas primeiro de tudo é a nossa organização interna. E qual o processo que é melhor para a gente se organizar. Quando eu vou para um cliente, organizar uma casa da pessoa, eu tenho que conversar com ela, eu tenho que ver a rotina dela, para quê? Para eu fazer a organização melhor que se adeque ao estilo de vida dela e ela manter. Porque aí não adianta nada. Eu falo que se eu voltar na casa do cliente, de 6 meses a 1 ano para fazer uma manutenção. É que vai chegar coisa nova. Ou então, desse jeito não ficou tranquilo para mim. Será que a gente pode pensar um outro jeito de organizar para ficar mais fácil? Claro, então vamos pensar uma outra forma. E aí eu tenho que analisar todo o estilo de vida da pessoa. Para ela fica bom roupa dobrada ou roupa pendurada no cabide? Ela precisa de mais tempo ou menos tempo pela manhã?
como que é a rotina dela? As pessoas em casa, elas se preparam sozinhas, cada um tem um horário diferente, ou todo mundo sai no mesmo horário? Se todo mundo sai no mesmo horário, eu tenho que preparar, por exemplo, na organização da cozinha, eu tenho que falar de um jeito que ela se organize para que todos, pelo menos, possam ter uma refeição juntos, para todos participarem. Uma coisa que eu sempre também falo de uniforme de adolescente. Eu já tive que pensar nisso para montar a organização de acordo para um adolescente. Ele ia para a escola de manhã. A gente já sabe que adolescentes, na maioria dos casos, eles estudam pela manhã. Já é complicado de levantar. Eu vou colocar um uniforme para ele dobrado? Não posso, porque já vai causar um transtorno. E sendo menino ainda, não podia nem pensar que o que a gente fala sempre para facilitar um pouco a vida da pessoa é o cabide de veludo. Eu não podia nem pensar em cabide de veludo. Eu tinha que colocar um cabide que ele puxasse a roupa Escorrega já. e ele está pronto. Então, eu já deixei nessa organização uma parte que ficasse as camisetas do uniforme, a calça embaixo, só nos cabides de acrílico e o tênis e meia perto. E isso dá para cliente continuar, porque já tem um lugar definido para os uniformes, lavou, passou, está ali o local para guardar. Então, é isso que a gente tem que pensar. Tem que estudar toda a rotina da casa, tem que conversar com as pessoas para saber a dinâmica da casa, para se fazer uma organização que ela perdure. Que seja funcional. Isso, e não vai ficar uma dobrinha linda igual a minha. Porque cada um tem a sua rotina, tem o seu estilo de vida, mas, por exemplo, se eu já estabeleci, olha, aqui é o local das camisetas e você só vai encaixar aqui. As camisetas vão ficar lá. Então, ela já sabe aonde está, onde as camisetas, as blusas, já estão todas aqui delimitadas, é só manter naquele lugar. E depois de 6 meses a 1 ano, é isso, é manutenção. Sempre ver se ficou tranquilo para ele naquele lugar, se está fácil, eu pensei desse jeito, mas qual é a sua forma? Você acha que está tranquilo? Senão a gente muda, a gente faz uma adaptação e a pessoa consegue manter daí para diante com a organização. É porque ela tem que ter um tempo para ela manter, para ela aprender e Sim, gravar essa rotina, isso. né? Porque ela está acostumada com uma outra rotina, É então é um uma processo de adaptação, aprendizado. A grande vantagem é que se a pessoa te levou para a casa dela para fazer isso, para organizar a casa dela, porque ela quer organizar. Isso. Já tem à Essa é a disposição. parte boa. Então Essa ela é a está melhor parte. disposta a manter aquilo, É. porque ela gastou ali, ela investiu em você para poder organizar a casa e ela quer manter, né? Quer realmente que esse investimento vale a pena. É isso mesmo. E aí que ela começa a manter isso. Assim, Se ela partiu desse processo de que ela quer se organizar e ela Ela quer não sabe como. que eu vá organizar, uma das primeiras coisas que eu pergunto também é se tem algum profissional na casa profissional. que vá cuidar das coisas tá. dela. Você tem uma diarista, você tem uma funcionária que fica aqui. Quem que cuida das suas roupas? Quem que faz a manutenção das suas coisas? Quando tem uma funcionária, eu sempre procuro explicar para ela como que foi feito o processo, né, de dobras, ou como que foi pensada a organização, para que ela possa continuar. E isso é interessante porque até a funcionária fica com uma informação a mais, a né? Que ela, se ela mais. for inteligente, ela começa a usar isso. Exatamente. E eu sempre pensando também no processo dela, porque eu quero que você tenha mais tempo para outras coisas. Então, se você fizer dessa forma, vai ficar mais tranquilo para você.
E aí sempre pergunto pro cliente se tem alguém para falar. Se não, eu sempre falo para o cliente também. E quando não tem jeito, que não, às vezes o cliente também deixa a gente na casa e quer chegar e tá tudo organizado. Aí eu faço uns vídeos pequenos das dobras e mando para o cliente. Mas na grande maioria eles conseguem manter a organização. O ruim só é quando você tem muita coisa. Muita coisa entulhada, né? É. E É aquele aí negócio fica quando você complicado. chega em casa de acumulador. Já foi arrumar a casa de acumulador Não, alguma vez? não, não. Ah, quando você vai em casa de Eu, acumulador deve ser é, terror. o trabalho com acumulador é muito mais detalhado, porque a gente precisa de profissionais Precisa- junto para estar Precisa tratar acompanhando. ele em relação a É. essa parte de acumular. Então, com acumuladores eu não trabalho. É, que eu tô E falando dos também acumuladores, os os normais, né? Na é, verdade, todo mundo é acumulador, é, né? Todo mundo. Ah, vai que eu preciso, né? é, Desse parafuso, é. né? Então, todo mundo tem isso. É que uns passa da régua Da ali, régua, entendeu? e por Eu isso não que eu tô falando desse, eu tô falando do também acumulador, o mais Não, normalzinho. quando é caracterizado mesmo o acumulador, aí já é saúde mental, Aí e outro aí papo. já chegou num nível não muito. posso É que nem eu tenho uma amiga que trabalhou comigo na última concessionária, e a mãe dela era acumuladora, e aí quando ela adoeceu, a família resolveu ir lá, os irmãos dela foi lá e limpou tudo, e isso fez ela ficar pode. muito pior, É. muito, muito pior, ela ficou muito mais doente, e ali, eu acho que é mais ou menos isso, se alguém já te chamou contra a vontade da dona da casa, por exemplo, para fazer isso. Quando me chamam, eu quero dar de presente. Quero dar de presente para minha esposa ou para minha mãe. Eu falo: "Não, ela precisa saber. Eu não Ah, posso". porque a pessoa queria fazer surpresa. É. Ixi. É. Não, Eu se a não pessoa, posso. por exemplo, comentou, né? Então, por exemplo, eu tô lá com a minha mãe. Nossa, eu ouvi dizer que tem pessoas que organizam a casa, né? Personal organizer, lá, lá, ali, lá, 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 né? Ela comentou sobre isso. Aí, beleza, ela tem um interesse. É. O problema é se o cara vê a bagunça. Não, preciso trazer alguém para arrumar aqui. Vou dar de É. presente para minha mãe. É. É porque ele não aguenta a bagunça. Invadiu. Aí tá invadindo totalmente. E é a intimidade da pessoa. Eu tenho que ter muito respeito, porque a casa dela é o espaço, é o refúgio dela. Então, eu entro com muito respeito e não posso invadir se ela não autorizar. Não posso chegar na casa e começar a mexer nas coisas dela se ela não autorizar. Então, quando é assim de chegar e, quero dar de presente, quero fazer uma surpresa, não. É fria. Não posso fazer, tem que a pessoa tá ciente. Até porque, pelo que você falou, o seu trabalho é em coerência do que vai servir para essa pessoa, do que vai funcionar para essa pessoa. Então não dá. Exatamente, então eu não posso. A ideia que eu tinha, Cris, sempre foi que você ia entrar, olhar o que seria melhor, segundo a sua visão, e aí eu vou ter que me adaptar a isso. E agora Não. já mudou tudo aqui dentro. Eu acho que muitas pessoas devem ter pensado dessa forma, que você ia chegar lá, isso não serve ali, vou pôr aqui, aquilo outro, e não funciona dessa forma. A organização ela tem que ser muito humanizada, porque o que serve nesse cliente, no outro não vai servir nada. E cada casa é uma casa, cada casa tem a sua dinâmica, tem a sua história, tem a sua rotina. Eu não posso interferir nisso. Então eu tenho que respeitar. Por isso que quando eu vou fazer uma organização, eu tenho que conversar, eu tenho que bater um papo. Eu sempre falo que eu faço uma anamnese.
como isso vocês mesmo. Com como certeza. vocês falam. Eu É. tenho que fazer uma anamnese, saber qual o seu estilo de vida. Fica parecendo até que a gente está querendo se intrometer na vida da pessoa, mas não é, eu preciso saber. Que hora você vai para o trabalho? Como que você vai? Você usa uniforme? Você não usa uniforme? Quantas crianças? Tem cachorro? Quem cuida? Quem cuida da sua casa? Vem uma pessoa aqui, tem uma Vocês pessoa que almoçam em casa, fica. almoça É, fora, tudo você faz isso. comida, compra pronta. Tudo que interfira na organização, eu tenho que perguntar. Porque, por exemplo, se a pessoa não faz comida, né? Se a pessoa não faz comida, as panelas você pode guardar num lugar que fica, Exato. né, menos acessível, entre É. aspas. Né? Porque Eu se a pessoa já compra fora, precisa de prato e garfo e faca e colher, né? Precisa de talheres. eu já visitei uma casa que é justamente isso. Ela não fazia comida, eles faziam as refeições fora de casa. Então, na cozinha, tudo ficava mais simples. Era deixar alguma coisa mais à mão e organizada para uma sessão de cinema, uma coisinha para fazer com as crianças, uma pizza que coisa de pediu final ali. de semana. Então, deixar isso mais tranquilo para ela. Um lugar para ela anotar as coisas que ela queria comprar, depois para levar para as compras. Essa parte. E também fui fazer o treinamento da funcionária, e eu falei assim: então, na cozinha é onde você vai perder menos tempo, porque você não tem que cozinhar, você não tem que limpar a cozinha. Não tem Não gordura, tem né? Só não tem gordura, é gordura. só você manter, você fazer a manutenção. E vamos para outra parte que tem aonde você vai mais tempo. E ali a gente dedicou mais tempo no treinamento para ela ver as dobras, quem que ia cuidar, como que era feito. Então a gente tem que ter essa sensibilidade de ver como que é a rotina da casa, das atividades, para poder fazer a organização melhor. Como você falou de humanização, dentro do seu trabalho, você encontra pessoas que estão, desorganizadas internamente também? Você Sim. acredita nisso? Porque para Acredito. nós, a organização da casa, do guarda-roupa, também diz muito sobre a organização Organização da interna. vida. É. Eu encontro, porque você começa a ver quando o cliente está junto com você, e aí ele começa: "Não, mas eu não vou. Não, mas nesse daqui você não precisa mexer". Mas se eu te perguntar. Aí você já começa a entender que a pessoa, ela não está bem internamente. Então eu vou perguntando até onde eu posso ir. E faço de uma forma que a agrade, sem invadir essa Esse limite, esse né? limite dela. Ou então, isso acontece muito em casos de ruptura. Então, ou uma aposentadoria, ou um falecimento, alguma coisa. A gente tem que ter muita sensibilidade de a pessoa falar que parou, não quero mais mexer nisso, então aquela hora acabou e você vai embora e você volta no momento que ela está pronta para fazer essa organização de novo. Esses projetos de uma ruptura, de uma mudança geralmente causa também muito incômodo nos clientes, porque ou está saindo de uma casa grande para uma pequena, ou está saindo de uma pequena para uma grande, e aí a gente vai começar a mexer nas coisas, desencaixotar, Só e de você você tá mudar de casa, pode ser grande, é um pequena, transtorno. igual, É. entendeu? Só a mudança por si só, ela já Ela é gera o complicada. desconforto. E eu acredito o seguinte, né? Dentro da mudança, você tem que começar com organização também para Sim, facilitar, sempre né? indico. Não adianta você jogar tudo dentro da caixa, porque quando chegar lá, você não É, sabe a caixa do que é, né? O que tem naquela caixa, e aí você começa a sair procurando tudo, abre todas as caixas para achar, né, uma meia, pois é, né? Então você tem que ter organização até para O antes. pensar em mudar. antes. Eu falo que se for mudar com personal organizer, é o melhor investimento da vida, da vida. Porque pelo menos nas minhas mudanças, a gente descobre que tem muita coisa que nem imaginava, que esqueceu e fica muita coisa para trás, né, que não precisa levar. Eu já fiz mudança de assim,
Ó, tá aqui sua malinha. Vai lá, quando você chegar, a sua casa está organizada. E aí, isso é muito prazeroso para a pessoa. Dela chegar na casa nova, tá com tudo no lugar, tudo Mais ou organizado, menos o mesmo esquema que estava na que outra. estava na outra. Principalmente você já vinha organizando a outra, né? Você já tinha o teu trabalho ali organizando a Já outra, fica tinha mais fácil, organizado a outra. porque já tem todo o método daquela casa, né? Porque cada Exatamente. casa tem um método. É. né? Nessa em especial que eu fiz, nós fizemos em 3 dias. Então, o primeiro dia, encaixotar as coisas dela. Então, tá aqui sua malinha. Ah, eu ainda vou ficar nessa casa. Eu tenho um colchão de inflável, eu vou ficar. Então, tá aqui sua roupinha para você ir trabalhar e seu colchão. E vamos encaixotando as outras coisas. No segundo dia, foi tudo entregue no apartamento. Então, todas as suas coisas estão lá no apartamento. Você ainda fica aqui na sua casa antiga, no colchãozinho, tá a malinha lá, tá tudo certo. No terceiro dia, que as coisas já estavam dentro do apartamento, nós organizamos. E ela foi trabalhar. Quando ela voltou, estava a casa organizada, com vasinho, com cheirinho, tudo no lugar. Foi um vucu-vucu, mas isso ela não precisa saber, né? Não, e deve ser uma Porque, delícia, porque dá porque muito trabalho. tinha gente instalando a parte de geladeira, trazendo geladeira, trazendo televisão, iam colocando coisa na parede, e as meninas, eu com uma turma lá, e a gente fazendo as dobras, organizando as gavetas, tudo. Então, quando ela chegou, eu falei assim, vamos colocar ainda umas flores aqui para ela, na sala. É a sensação de lar, É, lar mesmo. Para ela chegar, eu falei assim, é um investimento, mas vale a pena, porque depois você não tem mais aquele peso de, ai, tem mais uma caixa para abrir, mais uma A caixa. minha última pra mudança desmanchar. vai fazer Foi 6 outubro. meses, 7 Outubro, meses, novembro. 7, 8 meses. Ainda tem o caixa fechada lá. É, eu Tem a acredito. caixa de livro lá que eu não estou usando, tá fechada Eu lá. Tem que acredito. organizar. É. Eu tô aqui pensando das mudanças que eu fiz, levou tanto tempo. Você tá falando 3 dias, eu tô aqui, meu Deus, eu não consegui mais 3 mensurar. dias. 3 dias estar com a casa Não, 3 organizada, dias é realmente. você jogar dentro da caixa, levar para outro lugar e deixar as caixas lá. Isso É, 3 dias. Agora, e para aí, organizar, às vezes porque é uma depois que vida. você já entra, exatamente, você já tá dentro da casa, daqui a pouco eu faço, porque essa rotina de sair para trabalhar, que nem ela, né? Então ela saiu para trabalhar, aí você chega cansado, aí você organiza um pouquinho, você vai organizando pela necessidade, não é realmente pela organização da casa, você vai tirando pela necessidade. Pelo uso. Exatamente. Roupa tá na caixa, ela vai pro guarda-roupa, né? É pelo uso. Que aí leva meses E a gente mesmo. tem que pensar até no que a pessoa usa no seu dia a dia para deixar uma linha pronta. Então, remédio, documento, se tem uniforme, se tem crachá, o que que é? Você tem que ir nos detalhes. Facilitar. Para deixar ali para a pessoa. E aí, depois, a gente poder seguir com a organização da mudança. E quando a gente organiza, já vai tudo direto para os cômodos, já tem uma equipe, claro. Então, várias. Você mais quantos na mudança? Aí é quando fecha a organização e eu vejo qual a demanda. Às vezes eu posso trabalhar com uma colega só, às vezes eu chamo 2, 3, vai depender muito do estilo, né, de organização que a gente vai fazer. Você tem a tua equipe? Não, eu sempre convido algumas colegas. A gente tem um grupo, e aí eu falo, gente, tô precisando de uma especialista em cozinha. E aí, chama a colega e ela vem para organizar a cozinha, porque tem muito disso também, né? Eu sou uma personal organizer, mas eu tenho uma parte que eu mais me identifico de fazer. Eu, quando faço a organização, eu sei fazer da casa toda. Sim. Mas eu gosto demais de fazer dobras, de ficar num closet, de organizar os sapatos, organizar as roupas, colocar tudo bonitinho no cabide. Tem colegas que amam organizar brinquedos. Então, já chama aquela... Porque quando eu chamo uma colega que ama aquela parte da organização, aí vai super rápido e super bem. Que é prazeroso, né?
Então aí a gente monta a equipe desse jeito. Eu chamo as colegas e falo: meu, você é fera em rouparia, que é roupa de cama, toalhas, essas coisas. Aí chama a colega que é especialista em rouparia para estar comigo no projeto. Porque aí Vai mais rápido. vai mais rápido. E fica um trabalho bem feito, né? Sim. E aí a gente vai se identificando, fazendo troca e também aprende. Aprende muito com as colegas. Então, Não tem ninguém melhor para aprender do que a vida. A vida está ensinando a gente a todo momento. todo mundo. Quem quer aprender, aproveita. Quem não quer, É isso aí. senta e chora lá na frente, né? Porque deixou de É. aprender. É. Vai Então, inventando a todo desculpas, momento, né? você vê, com Conexão Autêntica aqui, com o podcast, que a gente tem aprendido aqui, nossa, é muito muito. show. Cada convidado, Entendeu? cada situação. Porque, na verdade, aqui a gente não focou num nicho, né? Que até no começo, até a Thalita falou, né? Para chamar só pessoas da área, né? Mas isso a gente já conhece, É. né? Porque quando você vem falar aqui de organização, você está falando de psique, total, entendeu? E você deve pegar, né? Umas pessoas meio paranoia no meio do caminho, né? Paranoica, assim, ao extremo, às vezes, né? De falar, não, né? Nessa gaveta não pode mexer. Isso aqui era coisas da minha mãe, entendeu? E não pode mexer. E tem os segredos, Então, né? tem um monte de coisas, né? Que você encontra no meio do caminho. E show que você está falando de respeitar, né? O respeito, ele cabe em tudo na vida, em tudo, né? Quando a gente respeita o que o outro está pensando, respeita o que o outro fala, né? Quando a gente dá atenção ao outro, essa é a troca. Porque na hora que eu quero impor algo para alguém, eu não estou respeitando o outro. Exatamente. Não. Então, isso é show. E é algo, por exemplo, dentro do set de análise, é o que a gente está fazendo o tempo todo, num treinamento, set de análise, né? Porque a gente está respeitando exatamente o que aquela pessoa está trazendo. Não adianta eu falar para ela, você tem que fazer assim, assim, assado. Ela tem que perceber e entender qual o melhor caminho para ela, que é mais ou menos, né, como organizar a casa, né? Que é como organizar a casa. Qual é o melhor caminho para você chegar no resultado? Porque tudo é verdade. resultado, né? Quando você entra dentro da casa de uma pessoa, ela quer um resultado. E você só vai saber o resultado que ela quer se você escutar ela. E se você Exato. respeitar, né, aquilo que ela quer que aconteça ali dentro. Porque se você sair, não, tá tudo errado aqui, tira isso aqui, para aqui, blá, blá. Primeiro, né, que ela não vai gravar aquilo. Ela já se arrependeu de te chamar. Entendeu? Ela não vê a hora de você sair de lá para mudar tudo de lugar. Entendeu? E ainda falava, dinheiro mal investido que, né, da minha vida. Percebe? E deve ter colegas, né, às vezes, que fazem assim. Como a gente tem colegas que fazem assim também. Percebe? Então, respeito. Respeito é show. Essa palavra é uma palavra para se carregar o tempo todo, né, em todas as relações. Então, a gente está todo momento aprendendo aqui, né? Com os nossos amigos aí, do outro lado, né? O quanto estão aprendendo. E aproveita. Aproveita agora e compartilha isso. Manda lá para aquela pessoa que merece, né, começar a organizar a vida, seja lá de que forma for, né? Então, né, tá? E Exatamente. se tiver alguma pergunta, pode colocar aí. Deixa nos Coloca aí nos comentários. comentários, né, que a gente vai respondendo. A Cris Isso A Cris vai também. respondendo também, beleza? E simbora, né, Cris? E já teve algum, como tá falando de respeito, assim, de alguém chamar e ali no momento se sentir desconfortável, não fez sentido para ela, ela chamou porque alguém que insistiu demais para que isso Já. acontecesse? Já teve. Teve uma cliente que ela, quem chamou foi outra pessoa, mas ela estava ciente. Nós conversamos, tudo, mas eu vi que não estava acontecendo a organização. Como assim? E Explica um pouquinho. ela me chamou, ela entrou em contato comigo, mas porque outra pessoa da família indicou. E eu acredito que essa pessoa da família ficou insistindo com ela.
E ela me chamou e eu fui. E nós conversamos, acertamos a organização, conversei com ela, fiz todas as perguntas, tudo, e começamos a organização. Mas eu via que não estava tranquilo fluindo. para ela. E aí, quando a gente vê que não está fluindo, que aquilo está causando incômodo com a pessoa, não adianta eu continuar. Não adianta, porque eu vou estar indo, gastando um tempo que ela não quer aquela organização, ela só fez para agradar uma outra pessoa. É até quase igual o que a gente tinha conversado antes, mas ela estava ciente e ela aceitou. Só que eu vi que ela não estava tranquila com aquilo. E aí, vamos encerrar, depois num outro momento. Eu acho que fica melhor para você fazer. Eu faço até aqui para ficar tranquilo. E você vê a organização, você sentir a organização, mas a gente faz só até esse ponto. Tudo bem? Ah, tudo bem. E nós terminamos e encerrou o assunto. Nesse caso, o que você percebeu ali? O que estava você conseguiu ter essa percepção? O que realmente causava desconforto? Se foi só para agradar ou ela não queria que mexesse nas coisas dela? Uma das coisas era isso, que ela não queria. Então, cada coisa que eu pegava, ela falava assim: ai, você toma cuidado porque isso tem tantos anos. Você toma cuidado porque isso daqui também tem tantos anos. Ah, isso daqui eu não vou me desfazer. Então, por exemplo, vou dar aqui um exemplo, numa cozinha. Eu separo tudo, vejo tudo que você tem, vejo o seu espaço de gaveta, converso com você para ver o que você vai usar na cozinha, o que é do dia a dia, para colocar num local mais acessível para você. Não, mas isso aqui nós não vamos mexer. Não, mas essa parte aqui eu quero ficar com tudo isso aqui. Então você via que a organização não fluía. Não, essas peças aí você não mexe. Ó, você serve muito, você tem muitos jantares, você usa muito. Não. E o que você acha então da gente colocar mais em cima? Porque fica mais tranquilo, você usa a parte de baixo para as coisas do dia a dia. Não, eu não quero. Vamos organizar então aqui o aparelho de café, as xícaras, as coisas, tudo. Vamos organizar aqui? Vamos. Depois ela falou assim: ah, eu não gostei, porque eu sou muito estabanada e a hora que eu for mexer ali eu vou derrubar tudo. Muda tudo. Então, você já começa, porque eu conversei com ela antes o que eu estava imaginando e estava tudo bem. E quando eu fiz, não, eu não gostei, muda tudo. Tira isso daqui, coloca ali. Então, ou então vai para o mesmo lugar. Então a pessoa não estava ainda no momento dela. Sim, e ali dá para perceber um apego emocional com as peças, Muito. com o local, né? E aí já falava: não, olha, hoje vamos encerrar porque eu vou sair, porque eu vou fazer outra atividade. Ou então marcava uns horários que eu só quando eu estiver aí, e ela estava com funcionária em casa. E a gente sempre, quando eu faço os meus projetos, eu sempre falo para a pessoa quem que vai estar junto comigo, quem que é a pessoa que mexe todos os dias, porque é com ela que eu tenho que estar para perguntar o que ela usa mais, o que ela deixa de usar. E não, eu que quero ver. Então, foi um negócio muito... Com certeza era livre e espontânea pressão. Mas nesse caso, Cris, porque assim, como a pessoa, provavelmente outra pessoa, né, que insistiu para ela aceitar o trabalho, você percebeu que realmente existia essa necessidade? Porque a gente percebe no set de análise, muitas pessoas vão para terapia, tem a sua transformação e aí indica para todo mundo, maravilhoso, é isso mesmo, né? Mas nem todos estão no momento, nem todos estão disponíveis e a organização é o olhar do outro. Então, dentro da pessoa, a pessoa que convidou para você, insistiu para a moça fazer o trabalho, a desorganização estava sobre o olhar dela, não exatamente sobre a dona da casa.
Então, você teve essa percepção, assim, eu acredito que desorganizado, quem não tem um profissional como você, sempre tem alguma coisa para organizar, mas realmente tinha essa necessidade? O que eu entendi nessa organização era só para tirar as coisas da caixa, que ela tinha acabado de mudar. Hum. Então, eu estava mostrando para ela os melhores lugares para ela colocar, e essa mudança estava trazendo uma dificuldade para ela, estava ruim essa mudança. Então, aí foi que eu acredito que ficou complicado. Eu tirei tudo das caixas, esvaziei todas as caixas. Então, a sensação que eu tive é que ela queria isso, que acabasse com as caixas, mas não que fosse organizar, que fosse colocar as coisas nos lugares. E ela tinha móveis adequados, com espaço, tudo ótimo para fazer a organização, mas ela não queria. Então eu tive que Na respeitar, verdade, né? foi Ela foi. obrigada, Ah, com certeza. mas as caixas estavam incomodando ela, não a outra pessoa. Eu acredito que é outra pessoa. Então, Ah, e isso que você falou, sim. né, isso que você É. falou, Thalita, é legal porque muitas vezes, né, aquelas pessoas que não têm uma boa noção, É. chega na tua casa, fala, nossa, por que você não chama a Cris Batista para organizar a sua casa? Quer dizer, o que eu falei aqui? Tua casa tá uma bagunça, hein? Exato. Né? É diferente de eu chegar, nossa, acredita que chamei a Cris, investi na Cris para organizar minha casa. Hoje, nossa, olha só, eu tô aqui tranquila, Eu não sei entendeu? como Porque era antes. tá tudo arrumadinho lá em casa. Olha Porque como que hoje tá ficou. muito mais fácil. Eu tô É. contando a minha experiência. É. Aí você vai ter vontade de falar, como é que é isso? Né? Eu não estou falando da Sim. tua bagunça, eu estou falando da minha organização, né? Que é diferente. Então, quando alguém fala da sua bagunça, aí já está criando uma dificuldade, né? Ela quer que eu traga aqui para arrumar a minha bagunça. Eu acho que vai arrumar melhor do que eu, a minha casa. E a gente tem fator emocional, né, apego, e a invasão, né, da própria privacidade e acredito até da identidade, né, Cris? Porque Exatamente. muito tá ligado. E a pessoa me chamou. Não foi nem a outra que indicou que me chamou, foi ela mesma. A cliente me chamou, nós conversamos, fiz as perguntas, dei as informações. Olha, acho interessante a gente fazer isso, tudo. O que você acha? Não, tá ótimo, tudo acertado. E aí, quando eu comecei a mexer nas coisas dela, que eu comecei a reparar. E às vezes também é aquele negócio, ela quer, mas Mas não não quer. é. Ela quer, mas não quer. Ainda não era o Aquele negócio momento, de tinha Pelo que você está trazendo, muita informação do inconsciente dela, né? Ela talvez até realmente acreditou que seria bom para ela, mas no momento ela ali pensou que ela mexeu. estava pronta para alguém mexer nas coisinhas dela. E ali ela E percebeu que não. não foi. É, E aí foi complicado nessa questão. isso é importante o autoconhecimento por isso, né? Até para perceber os próprios limites. Apesar que acredito que foi uma experiência para você também, não é? Muito, muito. Sempre, como eu falei, a gente aprende com as colegas e aprende também com os clientes. Logo no meu começo de trabalhar, eu peguei uma cliente que ela não queria que mexesse em nada. E aquilo me causou um mal-estar, porque eu falei assim: eu vim para organizar e ela não está deixando eu organizar. Porque ela fala: não, coloca tudo. Ela falava assim para mim: coloca tudo isso numa caixa, coloca tudo isso numa caixa. E eu falei assim: mas isso não está certo, gente, não é assim, não foi assim que eu aprendi, e ia ficar tão melhor Ela não queria assim. uma personal organizer, ela queria um ajudante. Um ajudante. Isso me causou uma coisa muito ruim. Eu falei assim: não, isso não está certo. Tanto que tem vezes que eu recuso o trabalho porque eu sei que não vai ser legal. Porque uma das coisas que eu vejo na organização que não é só dinheiro. Não é. Mas É bom, é tudo, ótimo. tudo, Não é Cris, só tudo, dinheiro. Cris. Sim. O dinheiro ele é consequência, entendeu? Tudo. Porque se você trabalhar por dinheiro, né, só pelo dinheiro,
você não vai se divertir, E qualquer né? coisa E serve. aí realmente você está trabalhando, É. né? Só para você ver, eu, alguns anos atrás, na verdade, até meus 47 anos, eu era um cara tímido, eu tinha minha empresa de informática, né? Tinha minha empresa de informática. E lá, né, já lá eu não trabalhava por dinheiro, lá eu tinha o maior prazer, né, de estar trabalhando ali, de sentar na bancada, de atender o cliente, entendeu? Mesmo tímido, de Uhum. ensinar meus funcionários. E isso no começo, porque depois eu fui para a parte administrativa, né? Era eu e meu irmão de sócios, né? Uhum. Então eu fui para a parte administrativa. Aí já acabou um pouco, né, aquele tesão, né, do que eu tinha antes, porque administrativo é chato, é cruel, entendeu? É cruel. Percebe? Pra Então, quem não gosta, né? Pra quem não gosta. nos últimos anos já não tinha tanto prazer, né? Que foi quando eu conheci a programação neurolinguística, onde eu me libertei da timidez, Uhum. percebe? Onde eu percebi que eu não era tímido, eu estava, e aí já comecei um processo de mudança, tanto é que hoje eu estou aqui, na frente de câmera, fazendo treinamento, atendendo clientes, e saí, né, da informática para psicanálise, né, para terapia, né? E eu costumo dizer que a partir daquele momento eu parei de trabalhar e hoje só me divirto, Exato. entendeu? Então, é aquele negócio, se você não se diverte, você vai estar trabalhando, é aquele negócio pesado, é todo dia, aquela canseira, aquela loucura do dia a dia, né? E quando você se diverte, a coisa está acontecendo, entendeu? Então, o dinheiro é muito importante, mas como resultado daquilo que você está Exato. fazendo com prazer. Exato. E na organização, eu trabalhei, como eu falei na minha biografia, né, que eu trabalhei por muito tempo em RH, mas quando eu fui trabalhar com organização, para mim foi o parque de diversões. Com certeza. Quando falam para mim: "Olha, Cris, não repara na bagunça", eu: "Gente, eu vou reparar, porque eu quero organizar". Isso é coisa que a gente ensina dentro do curso de programação neurolinguística, você está abrindo uma percepção. Se você chega na minha casa e fala, não repara na bagunça, eu já estou abrindo uma Exato. percepção para você reparar. Né? Não, Primeira e é coisa. muito comum, já escutei em set de amigos, em rede social, a pessoa chama alguém para limpar, mas eu tenho que limpar minha casa antes da moça vir, porque tá com vergonha Como isso? da bagunça ou da sujeira. Eu falei assim, mas não faz sentido, ao nível de perfeccionismo, você ir fazer uma faxina antes da moça chegar, Exato. que foi contratada justamente por o medo do julgamento das pessoas. Exatamente. E para mim, imagina, não fala isso, não repara na bagunça. Você já repara por natureza. Já reparo, já vou reparar. É o trabalho. Já chega, É. já faz o... Mas é igual pra gente também, as pessoas perguntam, né? Ai, você tá me analisando agora? Você tá me analisando? Não Assim, está não. analisando de jeito nenhum, mas é aquele negócio, é uma coisa natural. A gente É natural. percebe na Você pessoa. pega Assim, algumas não é uma coisas. intenção de análise, né? Quando a gente tá Não. conversando, Tanto é mas que a gente não vai falar prestamos. nada. Não falamos nada e nem estamos analisando, que as pessoas têm essa diferença, né? Como você também. Não é julgamento, porque uma coisa é analisar, outra coisa é Exato. julgar. Você não sai de lá, nossa, que casa bagunçada, nossa, que pessoa desorganizada. Porque é o espaço dela. Sim. Exato. Você quer ver, no comecinho, quando você começou a falar, né, do teu nível de organização, né, aquilo com certeza, né, se uma pessoa está escutando, ela fala, opa, isso é toque. Né? Já me falaram. Só que você tem que, as perguntas que eu te fiz, né, em relação às coisas da sua casa e tal. Pronto, não é. É organização. E que é realmente, tão entendeu? importante. Tem nada a ver com uma doença psíquica, não. entendeu? Com um transtorno. É uma entendeu? desorganização É interna. totalmente diferente. Não, e o prazer, né, de facilitar, porque é uma facilidade do dia a dia para as pessoas. Não é só casa, também empresas você organiza? Sim, a parte de documentos, corporativo, a minha especialidade é em casa, que é o Home Organizer, Baby, que aí a gente começa desde a gestação, Que legal. até às vezes ajudar numa compra de roupas, organizar um chá, organizar as roupinhas do bebê. Aí abre um leque de possibilidades de organização em cada setor.
em cada setor. Então, na casa, na organização corporativa, que eu posso ir organizar, por exemplo, os arquivos, ou posso mexer com arquivo inativo, o que que vai embora, o que não vai, qual a melhor forma de organizar esse arquivo, o que que você acha de pôr tudo em sistema, tem alguém que você sabe que possa catalogar tudo isso para mim? Então, aí a gente começa no nível de detalhamento. E cada casa, cada escritório, cada um é uma organização. E fiz também o pós-rupturas, que é trabalhar com pessoas enlutadas, separadas, mudança, porque isso também causa um transtorno. E a pessoa, nesses casos, eu tenho que respeitar o espaço, então já é um projeto mais lento, porque se ela falar hoje eu não quero mexer nisso, eu tenho que ir embora, então eu não posso dar prazos. Tem várias coisas, e em cada formação minha, aí abre um leque de Esse nosso possibilidades. papo aqui daria mais 2 horas tranquilamente. Tranquila. Na hora que ele vai ficando bom, vai acabando o nosso tempo, né? E tá chegando no finalzinho. Tá certo. Né? No finalzinho, mas eu achei assim, de uma sensibilidade enorme, o seu trabalho, me organizou só Ai, que esse bom. bate-papo, Que bom. de perceber talvez de pré-julgamentos que eu tinha em relação a como seria, como que é feito isso, e agora nesse finalzinho você falou do pós-ruptura, acredito ser tão importante, talvez tem várias pessoas aí nos assistindo que não têm ideia de que pode ter esse auxílio, que não precisa fazer sozinha, que Sim. tem e com uma profissional que estudou para isso, que se dedica a isso, né, tanto no caso de um falecimento, de uma separação, pode te chamar para ter essa companhia, essa força também, né, de Sim, forma claro. organizada, no tempo dela. Eu achei fantástico. Porque às vezes a pessoa até quer um momento para conversar. É o momento de ouvir, eu estou mexendo em alguma coisa, e ela pode querer contar alguma história, alguma coisa sobre aquilo que está acontecendo, e eu tenho que estar ali pronta também para ouvir e para saber o meu limite, até onde eu posso ir. Hoje eu não vou mexer mais nisso, quando você quer que eu volte. Ou até deixar uma pessoa fazer tudo aquilo para não disparar âncoras para mim. É, Né? exato. E não é uma terapia, mas é terapêutico, né, se organizar é terapêutico. É terapêutico, é A muito gente terapêutico. nem sempre a gente está, no melhor momento de organizar ou de dentro para fora, mas comecem, com o de fora para Pra dentro, dentro. que também funciona, Exato. né, aos pouquinhos, com essa sensibilidade, humanização. Eu falo que até se você fizer uma listinha do dia, do que você tem para fazer, e você ir ticando as coisas que você já fez, já é muito prazeroso, já é muito gostoso de você ver o seu A sucesso. conquista. E aproveitando isso, né, o nosso finalzinho aqui, quero que você deixe um recado, né, para os nossos ouvintes, os seus ouvintes que estão aí também, deixe um recado para eles, entendeu? E já deixa as tuas redes sociais também, Tá bom. tá bom? O meu recado é que organização é para todos. Não existe classe social para a organização. Organização é para todos. Comece com as ferramentas que você tem, com o tempo que você tem, e aos poucos isso vai tomando conta de você. Minhas redes sociais, eu estou no Instagram, Cris Baptista, tem um pezinho no meio, _ organizer, e estou no TikTok, a mesma coisa também, Cris Batista _ organizer. Facinho de achar. Tranquilo, achar. ainda mais Baptista, então E lá nas suas redes, tem vários vídeos ensinando também, então dá uma olhadinha lá. segue a Cris, que vocês já vão começar sempre a dou ter algumas ideias. dicas e falo como que funciona o trabalho de personal organizer para desmistificar aquilo que é só closet, que é só para rico. Por isso que eu falo que a organização é para É todos. para todo mundo, organizar é importante. E é isso, pessoal. Chegamos aí ao final de mais um Conexão Autêntica.
Maravilhoso com a Muito Cris. bom, foi muito bom. E eu tenho certeza que, mais uma vez, enriqueceu demais, né? Aí, para tua vida, para aquilo que você está buscando, para aquilo que você não conhecia, porque é esse o caminho, né? A gente está aprendendo a cada momento, né? Então, gratidão, né? Gratidão, gratidão, gratidão pela presença de vocês aqui e compartilhem, né? Compartilhem, comentem aí se tiver alguma dúvida e deixa o sininho aí acionado, porque vem mais coisa boa no meio do caminho aí. Com Isso aí. certeza, mais pessoas especiais ainda vão passar por aqui. Outros episódios fantásticos estão por vir, né, Tá? É Você isso quer deixar algum mesmo. recado? Não, é isso. Para complementar, sigam a gente também nas nossas redes, né? thalitanunes.terapeuta e Ricardo Posse, psicanalista, né? Underline psicanalista. Simples assim. E é isso aí, vamos fazer nossa finalizar. conexão aqui da Vamos. turmalzinha aqui. 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 Sim. Essa é a nossa conexão autêntica. E foi maravilhoso e um grande Muito prazer. obrigada pelo Gratidão, convite, gente. gratidão, Muito gratidão, bom participar né? aqui com Foi vocês. show. Muito Logo, bom. logo aqui vai estar com o dela, tá? Ó, É um Aguardem. só de organização, hein? é isso aí. É isso aí, gratidão. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.